Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, em meio a essa crescente tensão e ao risco de novas derrotas do governo no Congresso, o presidente Lula cobrou ontem dos seus ministros mais empenho na articulação com os parlamentares, destacando os desafios de fazer política, com minoria, não poupou críticas, incluindo nelas o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, e o titular da Fazenda, Fernando Haddad. A gente coloca um trechinho. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. E após cobranças, Haddad disse que o que mais faz é articulação política, apesar do gosto pela leitura. Eu vou avisar lá, a menos que haja alguma objeção. Eu esqueci meus livros em São Paulo, estou liberado. Bom, Eliane, Lula não fez menção a Alexandre Padilha, que é a pessoa que deveria fazer articulação política, e há uma manifestação pública também após o encontro reservado com o presidente da Câmara. Pois é, eu lembro que eu falei aqui que estava todo mundo, todos os jornais, toda a mídia, focando nas cobranças do presidente Lula ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. E eu lembrei, olha, desde a reunião da semana passada, da sexta-feira passada, com os líderes, o Lula está cobrando muito o PT, está cobrando os líderes do governo, está cobrando os ministros, está cobrando as bancadas do PT, e vai ter uma reunião também com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que é oficialmente para discutir as eleições municipais, mas também para cobrar, vem cá, o pau está comendo, e cadê o partido do presidente, né? E o Lula começou publicamente pela cobrança dos ministros, mas cá para nós, vamos aqui entre nós, vamos dizer que o Lula pisou na bola, foi infeliz, quando ele disse, Haddad, para de ficar lendo livro aí e vai para conversar na Câmara e no Senado. Por que eu digo isso? Primeiro, porque é uma sinalização ruim, Parece desdém do presidente da República com algo tão precioso que são os livros, A leitura é que move o mundo, A leitura é que atiça a inteligência, atiça o debate, cria sugestões, propostas criativas, enfim. Ele foi meio infeliz. E na minha coluna de hoje do Estadão, eu pergunto lá, vai que o Haddad resolva revidar e dizer, ô presidente, que tal o senhor ler mais um pouquinho para sair do passado, Aí parar de falar tanta besteira na política externa, na economia. O fato é o seguinte, o Haddad, como ministro da Fazenda, ele foi super articulador político, A gente, inclusive, aqui tem registrado na Rádio Eldorado, porque o Haddad se aproximou da área financeira, se aproximou da área empresarial, se aproximou do Banco Central, do Supremo Tribunal Federal, dos jornalistas e dos presidentes e líderes na Câmara e no Senado. Enquanto o governo bate cabeça, enquanto o Arthur Lira xinga o articulador político que é o Alexandre Padilha, que, aliás, o Lula não citou, ontem na bronca, o Haddad, sim, ele tem canais tanto com o Rodrigo Pacheco do Senado, quanto com Arthur Lira da Câmara. O Haddad articulou muito bem, por exemplo, a reforma tributária. O problema do Haddad em 2024
é que ele parece que está meio cansado de apanhar do Lula, apanhar da Gleice Hoffmann, do PT, sabe? Ele está demonstrando um ar cansado, né? Assim, um tanto envelhecido, e ele, bem, pisou na bola no início do ano, quando ele mandou aquela medida provisória da reoneração da folha de pagamentos e dos municípios, e ele também está demorando muito, perdeu time na regulamentação da reforma tributária, né? Essa reforma não sai nunca, né? A regulamentação. E agora ele disse que vai entregar a primeira parte quarta-feira. Vamos ver, porque eu acho que é a terceira ou quarta semana que anunciamos, e eles anunciam que vai ter a entrega, o envio da regulamentação, e até agora nada, né? O gato comeu. Então, o Lula fica cobrando todo mundo, mas me parece que o Haddad foi melhor na articulação política do que o próprio Lula, que viajou o mundo inteiro e deixou a articulação política para lá. Ou seja, agora tem que apagar o incêndio, né? Aliás, Eliane, sobre essa questão que você citou aí da reforma tributária, tem agora essa previsão, né? Estou falando em previsão, como você bem destacou, de amanhã ser enviada alguma regulamentação. Todo mundo está de olho principalmente na questão da cesta básica nacional, com os itens que vão fazer parte daquela cobrança diferenciada de impostos, né? Tá todo mundo olhando tudo, né? Essa regulamentação, segundo o Haddad, está demorando porque tem umas 200 páginas, e a gente sabe que quando você fala em questão tributária, questão financeira, cada vírgula, cada número, cada linha é poderosa. Então, 200 páginas, imagina o que tem ali que pode dar confusão, pode dar negociações infindáveis e adiar essa regulamentação, sabe-se lá para quando. Então, realmente é muito complexo, mas quanto mais o tempo passa, fica mais complicado. Eu sempre falo aqui, a gente já está, olha aqui, dia 22, não é isso? Acho que é 22 hoje, de abril, aí vem maio, vem junho, vem recesso. Então, a agenda do Congresso, se a gente olhar hoje, está muito intensa, tem reunião para tudo quanto é lado, e ontem teve jantar, e hoje tem almoço, enfim, tem a CCJ no Senado, aí tem o plenário do Senado, enfim, da Câmara, está tudo muito imprensado, todo mundo correndo. E essa coisa de correria é sempre um perigo, né, gente? Sim, porque pode passar alguma coisa, né? Mas, enfim, com tanto almoço ali, docinhos para cá e para lá, vamos ver o que sai. Eliane Cantanhede, que conversa conosco de Brasília para falar sobre a Polícia Federal e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que apuram uma suposta invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira, que é o sistema de pagamentos do governo federal, ocorrida no começo de abril. A suspeita de desvio de recursos da União. Essa investigação aponta que criminosos conseguiram emitir ordens bancárias e desviar recursos, e agora os órgãos trabalham para rastrear os autores. A invasão aconteceu no sistema de autenticação de usuários do sistema. Quem teve de dar explicação ontem também foi o ministro da Fazenda. O problema não é do sistema, o problema provavelmente foi de autenticação, de acesso. Então é isso que está sendo apurado. Como é que alguém teve acesso tendo sido autenticado? Ou seja, não foi uma ação de um hacker que quebrou segurança, não foi isso. Foi um problema de autenticação. Então é isso que a Polícia Federal está apurando e, obviamente, que está rastreando para chegar nos responsáveis. E quando a gente ouve alguns especialistas que já foram consultados sobre esse sistema do governo, se dá conta de que ele não tem, por exemplo, reconhecimento facial ou alguma identificação mais afinada, né? No sentido de que depende de quem tem um crachá lá, se empresta a senha, se empresta, e pode fazer
esse tipo de transação, mas é um problemão para o governo, não? Com certeza, é um problemão, né? Segundo o Haddad, a gente ouviu, né, a invasão não é de um hacker, né? Não é de um hacker que fica de casa tentando invadir os sistemas. Não, foi uma operação mais diretamente criminosa, ou seja, quem entrou, né, se foi uma pessoa, se foi uma quadrilha, enfim, usou a documentação, a senha, etc., o crachá de funcionários. A suspeita é de que foi alguém da Câmara dos Deputados. E aí vem a pergunta, né? A pessoa foi clonada, né? Como é que foi? Ou a pessoa participou disso? Na verdade, a fraude foi descoberta porque no sistema, no CIAF, esse sistema financeiro do governo, né, você não pode ter a mesma pessoa liberando dinheiro e a mesma pessoa recebendo dinheiro. E foi o que aconteceu no caso dessa senha da Câmara dos Deputados. Então tem que saber se foi uma ação isolada, se foi uma organização criminosa funcionando, se houve, né, desvios de dinheiro público. É isso que precisa saber agora, né? E eu lembro que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, vem alertando, olha, precisa investir nos sistemas, porque o Pix, né, agora o Pix pode ser alvo de algum tipo de ataque, de hacker, etc. A gente que é cidadão comum sabe como é que os golpes se proliferam de uma forma infernal. Todo dia tem uma tentativa de golpe. Alguém invadiu essa conta. Alguém retirou não sei quantos mil da sua conta, até de banco que eu nem tenho conta, né? Se acontece isso com o cidadão comum, né? Imagina como é que está isso em relação aos sistemas de financiamento, de pagamento, enfim, de dinheiro público. Isso é muito grave, né? Muito grave. A gente ainda não sabe o tamanho do rombo, a gente não sabe a gravidade das circunstâncias e das consequências, mas é preciso agir. A Polícia Federal e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, estão atuando. E é importante. A gente sempre diz que o crime organizado no Brasil está ganhando a guerra, né? E eles têm a audácia de entrar em qualquer sistema, no sistema do cidadão e no sistema público. É muito, muito grave isso. Eliane, hoje terça, mas já na expectativa para amanhã, chamada super quarta, lá no Congresso, com a votação dos vetos do presidente Lula, no meio dessa dificuldade do governo de articulação e de negociação com o Congresso. Pois é aquela história, né? A gente tem falado aí que o Lula parou um pouco com essa história de viajar para o exterior, se voltou para a articulação política interna, né? Sexta-feira ele já se reuniu com os líderes, ele já se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é quem está mais gritando, né, mais irritado, mais cobrando, e o Arthur Lira já conseguiu uma vitória, né, porque um dos motivos da irritação do Arthur Lira foi exatamente que ele estava negociando com o governo a troca do superintendente do INCRA em Alagoas, que é o estado dele, e no meio da negociação ele foi surpreendido que o ministro Paulo Teixeira, que é dessa área, simplesmente tinha derrubado o superintendente do INCRA de Alagoas, que é simplesmente primo do Arthur Lira,
E já tinha até nomeado um outro. E aí o Arthur Lira ficou furioso e o Lula mandou voltar tudo atrás, chamou a ação do ministro Paulo Teixeira de barbeiragem e agora está saindo o nome do novo superintendente acertado entre o Arthur Lira e o governo. E é um homem, um nome ligado a ONGs. Então, o Lira já ganhou uma, né? Agora o foco está muito na questão das emendas, porque o Arthur Lira pressiona muito para derrubar amanhã, quarta-feira, o veto do Lula, aquela emenda de comissões, e o Lula vetou 5,6 ou 7 bilhões de reais. E aí o governo estava negociando para liberar apenas 3,2, mas o Arthur Lira contrapõe, já que vem aí a tributação, nova tributação, né, em cima dos carros, o DPVAT. O DPVAT vai render em torno de 15 bilhões para o governo, aí o Arthur Lira disse, desses 15 bilhões dá para sair 5,7 bilhões das emendas. Enfim, é uma negociação muito dura, com caneta e lápis na mão, contando aqui bilhão para cá, bilhão para lá, e essa decisão deve sair amanhã. Se o Congresso derrubar totalmente o veto do Lula aos 5,7 bilhões, vai ficar muito ruim para o Lula, para o Haddad, para o governo. Mas atenção, isso tem um preço para o Congresso na opinião pública, né? Porque as críticas vai chover crítica em cima do Congresso. Outro veto que está para ser analisado, que não tem nada com a economia, mas tem sim com a articulação política do governo, com a posição do Ministério da Justiça, em relação à saidinha dos presos. O Lula vetou um único artigo, que é aquele que proibia os presos que já estão muito tempo presos, que já estão no semiaberto, que têm bom comportamento, né? O projeto do Congresso proibia até esses presos de visitarem a família. E aí o Lula vetou. Peraí, isso aí aí é uma vingança, tem até um dado de crueldade, né? Impedir que o cara veja a família para tentar se ressocializar. E a prisão é uma das funções, é tentar se ressocializar. Então, amanhã o Congresso vai estar todo muito mobilizado, Câmara, Senado, e o governo também vai estar mobilizado. E não adianta o Lula cobrar para o Haddad para deixar de ler o livro dele ou deixar o livro dele em São Paulo, porque, por exemplo, no caso da saidinha, isso não tem nada a ver com o Haddad, a não ser que o Lula queira que o Haddad também vai ser o articulador político da saidinha, né?